Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, novamente aqui, Câmara Debate, esta semana dedicada especialmente ao tema processo eleitoral no Brasil, e hoje vamos falar especificamente sobre política partidária e política eleitoral. Vamos fazer um paralelo entre esses dois momentos da política em nosso país. E para debater e discutir o assunto, trouxemos aqui no estúdio alguns convidados, já agradecendo a presença da vereadora Gláucia da Saúde. Muito obrigado, Gláucia. Obrigada, Fernando, pelo convite para o debate. Muito importante a Câmara, né, com esse novo programa, Câmara Debate, para a gente estar podendo conversar com a população, debater entre nós com pessoas aqui tão entendedoras do assunto, né? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje e o objetivo, né, do nosso trabalho é estar conversando com a população. Muito obrigada. Bom, e aqui também Rick Paranhos, que é jornalista e apresentador do programa Política Cruzada na TV Paranaíba, Rede Record, que praticamente nesses dois momentos da política se discute política o tempo todo, né, Rick? Exatamente. Obrigado pela presença aqui. Olá, Fernando. Olá para você que acompanha a programação. Exatamente. Eu agradeço por estar aqui, para receber esse convite. Eu digo que é muito importante, principalmente para você que acompanha em casa, porque a gente tem na TV aberta tão poucos espaços para discutir política e poder participar aqui e levar até você o que eu penso e poder conversar também com as convidadas é muito importante. Se você não sabe, no seu dia a dia, tudo que você faz tem a ver com política. Às vezes partidária, às vezes eleitoral, às vezes política econômica, política social. Tudo tem a ver, e é importante você saber disso. Bom, já deu para perceber que conhecedor do assunto aqui não falta. E a doutora Alice Ribeiro de Souza, que é advogada, também professora na Universidade Federal de Uberlândia e procuradora da Câmara Municipal de Uberlândia. Muito obrigado pela presença, doutora. Os agradecimentos são meus, é uma satisfação poder participar, poder de alguma maneira trazer alguma luz para esses assuntos que são tão importantes para a sociedade. Bom, como a senhora bem disse, trazer alguma luz aqui, esse é o nosso objetivo, levar a você, telespectador, conhecimento, levar a discussão sobre a política no Brasil e, claro, levar conscientização, principalmente nesse ano tão importante que é o ano eleitoral. E, começando aqui, eu deixo aberto para os convidados tecer um comentário em relação ao cidadão, né, o eleitor. O que a gente vê, eu posso estar enganado, é que o eleitor, normalmente, ele enxerga a política em época de eleição. Quando não é época de eleição, parece que ele fica meio desligado do tema. Qual razão essa? Seria pouca representatividade dos partidos? Enfim, quem começa? Quando é assim é porque todo mundo quer começar. Tá bom, vamos lá. Esse é um assunto bastante amplo, mas a gente vai tentar fatiar ele aqui. Uhum. A política, de certo modo, nós tivemos um engajamento muito grande no período em que nós vivemos um período de recessão, que foi o período da ditadura, porque havia um bem comum para todos. O bem comum era lutar contra aquele modelo de governo que tinha naquela época. Então, era algo que unia mais as pessoas. Depois, quando nós começamos a ter a abertura, que nós tivemos o processo democrático, que se criou vários partidos, que se criaram várias visões para se discutir política, aí nós tivemos pensamentos diferentes e, ao mesmo tempo, nós também tivemos, como é que eu posso dizer aqui, uma popularização do que é política, ao mesmo tempo em que nós tivemos também a politicagem. Vou explicar. É comum a gente falar em compra de voto, é comum a gente falar em benefícios em troca de voto. Então isso criou, numa certa parcela da sociedade, uma visão da seguinte forma: eu vou votar naquela pessoa, mas o que eu vou ganhar com isso? Então, isso se encaixa mais ou menos naquilo que você começou a dizer no início da sua fala. Só se pensa em política no período eleitoral. O que eu vou ganhar com isso? O eleitor perde o direito de cobrar depois. Exatamente. Quando eu troco o meu voto por uma cesta básica, não que isso seja correto, não estou dizendo que é. Isso é um crime eleitoral, deve ser punido com rigor da lei. Mas a partir do momento que a pessoa troca o voto dela, que direito ele tem depois de ir lá cobrar aquilo que ele acredita ser o bem comum para a sociedade, né? Então, esse é um ponto da politicagem. Nos partidos, aí entrando um pouco na discussão, criou-se o estatuto, os filiados a esse estatuto tem que
caminhar de acordo com aquilo, de acordo com o que está estabelecido. Então, se eu sou eleito pelo partido A, o meu mandato é do partido, já está decidido isso, né, doutora? É do partido, mas eu também tenho vontade, eu também tenho desejos, eu também tenho direitos, eu também tenho deveres. Então, eu levo isso para complementar, embora não seja muito respeitado, porque a legislação abriu uma janela e eu posso trocar o partido A pelo B desde que esteja dentro da regra. Um partido novo e eu possa, dentro dessa mudança, posso levar o meu mandato sem perdê-lo, sem correr o risco do partido anterior vir cobrar essa mudança. Então, tem muito disso. Num dado momento, nós temos eleitores enganjados que pensam política o tempo todo, mas isso é um pequeno nicho, principalmente aqueles que estão filiados, esses pensam política o tempo todo. E temos aqueles que só pensam num dado momento, que é aquele que está ligado ao ano eleitoral, que infelizmente quer algum benefício pelo voto dele. Bom, doutora, o Rick citou um ponto importante, que foi o tempo de recessão, que havia um objetivo, né? Era contra um determinado regime. E hoje, com a abertura, né, ficou meio que difundida os interesses, né? A gente vê nas movimentações do ano passado, e diversas movimentações, não sabe por quê, qual o objetivo, né? E o povo dizendo, nenhum partido me representa. É uma situação meio crítica do país, poderia dizer, de identidade partidária, de identidade política. Eu penso que esse problema ele vai muito além do aspecto apenas do direito eleitoral. É fruto até de um aspecto assim sociológico. Porque, como o Rick disse, nós somos, na verdade, herdeiros de um período ditatorial em que havia alguma movimentação, mas de todo jeito essa movimentação, além de ela ter sido reprimida durante todo o tempo, ela era restrita a pequenos grupos e nós podemos afirmar que não foi com base nela que a democracia foi finalmente alcançada, porque, curiosamente, quem acabou nos devolvendo a democracia foram os próprios generais que haviam antes dado o golpe. Então, o que a gente observa é que nós temos uma imensa quantidade de pessoas, a maioria esmagadora dos brasileiros, eles nunca se interessaram pela política porque eles não foram estimulados a tanto. Nunca houve uma preocupação governamental, porque nós estamos agora no período de 50 anos do golpe, então as pessoas que viveram aquilo já são idosas, os jovens têm uma notícia puramente histórica, e eu acho que o que a gente observa é que as pessoas não estão preparadas sequer pelo aspecto cultural, educacional, para se importar verdadeiramente com política. Nunca houve esse intuito por parte dos governantes de realizar um estímulo sincero acerca disso. E isso eu acho que reflete profundamente no comportamento da população, porque, como ele disse, as pessoas só pensam em eleições no intuito de se beneficiar, ou porque pretende vender voto, ou às vezes porque pretende apoiar um amigo, um parente, uma pessoa querida, A gente quase não observa um engajamento sincero no tocante à questão de política. Pelo contrário, as pessoas gostam de falar que não gostam de política, até se orgulham disso, como se isso fosse realmente uma grande vantagem. É um aspecto que eu considero que é cultural também. E isso nos causa muito problemas. Durante as manifestações do ano passado, as pessoas sentem uma insatisfação muito grande que elas não sabem nominar. E uma das grandes questões que foram levantadas foi exatamente isso. Qual é a pauta dessas pessoas que reivindicam? E as pessoas não tinham pauta, porque elas sabem que o país não funciona como deveria ser, mas a maioria delas não tem nem ideia de como é que elas teriam que proceder para que fosse aquilo que elas gostariam que fosse. Não tem o ideal mais. Não, porque as pessoas são despreparadas para conviver com esse tipo de situação, para refletir sobre isso, até para fazer reivindicações que sejam realmente úteis, entenderam? Então, assim, as pessoas,
Agora, eu imagino que isso é um começo de um novo momento para o nosso país. Porque muitas pessoas, assim, desdenharam daqueles movimentos e disseram, isso aqui é uma situação pontual. Eu não considero aquilo uma situação pontual. Para mim, aquilo é um novo marco na história do Brasil. Porque eu acho que é quando a população começou finalmente a perceber que o que há de ruim e que as afeta diretamente na vida de cada uma delas, decorre, vamos dizer, de ações governamentais das quais elas pensam que elas não tomaram parte, mas elas tomaram, porque nós estamos numa democracia. As pessoas que decidem, elas foram escolhidas por nós. E eu acho que, finalmente, a população está começando a compreender isso. A classe, Gláucia, por favor. Acho que a classe política está desacreditada, né, por todo esse histórico, né, que vem acontecendo. De repente, eu acho que as pessoas veem o político, aquela pessoa que não trabalha, que ganha muito, né? Toda uma estrutura, às vezes, do legislativo, quer dizer, serve para quê? O que nós estamos devolvendo e respondendo para a sociedade, né, de real. E as ruas, né, as pessoas, não só as ruas, né? Diariamente as pessoas têm nos dito isso, que nós temos que rever os nossos modelos de verdade, né? Quando se fala de uma reforma política, uma reforma tributária, de reformas do judiciário também, né? As pessoas estão clamando por isso. Mas por que não acontece isso? Né? Quem que faz essas reformas? Né? Não só os políticos, né? Como todos nós. Né? Porque se fosse prioridade política dessas coisas acontecerem, já teriam acontecido. Né? Então, é um momento muito complicado. Eu estou lá faz um ano, né, no Legislativo, um ano e 4 meses, primeiro mandato. Estou entrando nesse momento agora. Valorizo o Legislativo ainda, acredito, acho que a sociedade precisa desse poder, não um poder subjugado ao Executivo. Né? E é complicado, porque o dinheiro vem do Executivo. Entendeu? Muitas coisas vêm de lá. Então, ainda não tem essa independência, né, como as pessoas gostariam. Mas é importante ainda, né, esse poder. Eu sempre comparo, né, um pouco com o Ministério Público, que está lá para defender a população, foi eleito para isso, quer dizer, né, eu sei que não, acho que ninguém nunca fez esse parâmetro, mas eu me considero assim, estou lá para, né, também para estar do lado, mas a sociedade não vê o político assim, né, vê que ele está, como funcionam as coisas, você está defendendo alguns interesses lá, menos da população muitas vezes, né, você está atrelado a alguma coisa, você está, né, então é um momento complicado, sabe? Eu falo muito assim da força do Poder Legislativo, eu estou aqui representando a força, eu fui escolhida para estar aqui, porque é um universo muito difícil, imagina, 640 candidatos, você está lá, né? Agora tem que responder à população alguma coisa, as leis servem para quê? Não é para, né? Se a sociedade tivesse harmonicamente, né? Tu não precisaria de legislativo, não precisaria de lei, não precisaria de nada, ainda precisa, né? Mas tem que responder para alguma coisa, tem que servir para alguma coisa. Aí, de repente, quando a população está insatisfeita, ganhando mal num monte de segmentos, e vê o político lá, eu também via, né, dessa maneira. Nossa, ganha isso, tem tantos assessores, tanto sei o que. Eu falava, o que é isso? Não está no bairro, eu não vejo esses políticos na rua. Hoje eu vejo que o sistema funciona de uma maneira que te arranca da população. Você entendeu? Arranca daquilo que você, mais importante, que é você estar próximo. Né? Então, e hoje o cidadão tem como buscar informações, né? De saber que determinado político está em tal lugar, participando de determinado evento. Deixa eu quero aproveitar esses dois momentos, que as duas tocaram em pontos aqui fundamentais. Quando a doutora citou aqui o movimento do ano passado, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que de tempos em tempos, a cada 10, a cada 20 anos, a gente tem um movimento desse. Nós tivemos a marcha da família tradicional com Deus, que resultou no que resultou em 64. Depois da marcha, os militares tomaram coragem e tomaram o poder. Em 84, nós tivemos as diretas já, que, embora eu concorde com o que a doutora disse, não foi exatamente a população que retomou o poder, os militares entenderam que não davam, que não conseguiriam mais permanecer por muito tempo. Geisel abriu a porta e o João Figueiredo até tentou um segundo golpe aí, mas não conseguiu, teve que entregar o poder mesmo, não teve jeito. Mas teve ali um segundo momento de ruptura, né? 400 mil pessoas na rua.
Teve uma virada ali. Teve uma virada, não tem como ignorar aquilo. E agora nós tivemos o do ano passado, que, querendo ou não, trouxe algum benefício. Quais foram? Embora não tivesse uma bandeira específica, um partido específico, mas tinham várias reivindicações. Nós tínhamos ali mais saúde, mais transportes, nós tínhamos hospitais com padrão FIFA, que todo mundo cobrou isso, mais educação, inclusive segurança. Então, de tempos em tempos, nós temos isso. Trazendo para o que a Glaucia acabou de dizer, quando ela fala da importância do legislativo, e eu concordo, tem que ter, é uma peça fundamental, é o contrapeso da democracia, que são as três forças estabelecidas. Quando ela fala exatamente nesse período, entra a política eleitoral. Nesse período, todos os políticos que passam 3 anos longe do povo vão para a rua. Aí está a política no ano eleitoral. No ano eleitoral. Ali está a política eleitoral. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que é certo, que é bom, mas se nos outros 3 anos não foi possível encontrar tempo para a população, por que encontrou esse ano? Porque há um objetivo. No caso da eleição esse ano, a reeleição para deputado estadual, deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República. Ok. A partidária junto disso é que tem que ter uma bandeira sempre. Qual é a bandeira do PROS? Brigar contra a tributação que é alta. É a mais nova bandeira que nós temos, né? Somos contra os impostos altos. Ok. Mas é só isso? Não, mas atrelado a isso, nós estamos brigando por uma reforma tributária que vai desafogar o contribuinte, a quem vive do comércio e quem gera emprego. Beleza. E o que mais? Não, tendo mais dinheiro, vai gerar mais emprego, vai ter mais possibilidade, vai ter uma distribuição de renda para a população. Ok, tem um objetivo lá no final. Tá, e quem é o partido que vai defender a saúde aí? Alguém tem que ter essa bandeira. Tem que ter a bandeira da saúde, alguém tem que ter a bandeira do emprego, alguém tem que ter a bandeira da educação. Tá. Elegeu todo mundo, vai todo mundo para a Câmara, como é que vai fazer o trabalho? Como é que vai ser? Cada um vai brigar pela sua bandeira? Não, é preciso criar uma coalizão, é preciso ter um grupo, tem que ter um consenso. Um consenso nisso, né? E aí sim funciona, quando a gente faz dessa forma, embora seja muito bonito da forma como a gente está explicando aqui, que é teoricamente, é a teoria, né, doutora? Precisa fazer na prática. Tem muito jogo de interesse depois que chega lá. A vereadora pode discordar de mim completamente, mas na Câmara Municipal também tem jogo de interesse. Né? Não discordo, não. Tem determinados nichos que querem alguma coisa em troca para poder votar os projetos do prefeito. Então, precisaria ter uma cadeia, né, de interesses. Isso eu sei aqui, de mas bandeiras a se defender. Repete em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, repete no Congresso. No Senado, enfim. Não é uma situação, não vou dizer nenhum mal, não, porque eu não considero às vezes que seja mal, mas não é só uma situação de Uberlândia, é uma situação de Belo Horizonte, é uma situação de Brasília. A gente precisa, aí volta perfeitamente, na reforma ampla, geral e restrita. Bom, eu vou chamar um intervalo e você que está em casa acompanhando aqui o Câmara Debate, para quem diz que política não se discute, não é o caso aqui. Né? E estamos falando sobre processo eleitoral no Brasil, política partidária e política eleitoral. E nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Não saia daí. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Câmara Municipal de Uberlândia. Participação no crescimento da cidade. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia com o Câmara Debate, esta semana dedicado especialmente a tema processo eleitoral no Brasil e hoje falando especificamente sobre política partidária e política eleitoral. E no finalzinho do primeiro bloco, a Gláucia disse da importância que é o poder legislativo, a representatividade que tem perante o povo, que muitas classes procuram inclusive o poder legislativo quando querem melhorias, enfim. E o Rick suscitou a questão dos interesses envolvidos na defesa das bandeiras e quando chega lá tem que haver um consenso. Mas o que a gente vê também é que há como eu vou dizer assim, há uma influência muito forte do Poder Executivo no trabalho do Legislativo. Né? É importante o trabalho do Legislativo, mas historicamente, doutora, parece que o Poder Executivo está sempre à frente, né? É dali que saem os recursos, na verdade. Esse é um fenômeno que se repete no Brasil desde o período imperial, né? Um órgão executivo forte, centralizador, controlador e um poder legislativo destinado muito mais a legitimar a vontade do executivo. E esse é um fenômeno que é histórico até, né? Para a gente compreender melhor, porque assim, você não pode dizer, é culpa do executivo brasileiro ou do legislativo brasileiro. Na verdade não é, porque como nós fomos colonizados pelos portugueses, né, nós recebemos um modelo de gestão governamental que vinha da Europa. E a Europa tinha esse sistema entre, né, os povos latinos, em que as monarquias eram realmente muito fortes e o poder legislativo ele surgiu quase que como resultado assim, de revoltas da população e o intuito inicialmente, de maneira até muito curiosa, né? Acho que quase todo mundo já viu isso em história, o intuito era exatamente aprovar as despesas que o executivo queria realizar, né? O berço da criação do poder legislativo, o intuito era esse, a população se sentia revoltada, infeliz, né, de como os recursos eram geridos depois de arrecadados, né, porque os impostos já eram cobrados, né, dizem que nessa vida só duas certezas, né, a morte e os impostos. Então, já havia esse propósito e o legislativo ele começou a florescer com esse intuito, referendar a opção de gasto do executivo. Nós temos aqui no Brasil toda uma história de dominação do poder executivo sobre o legislativo, né? Um sistema presidencialista que sempre foi muito controlador e mais, ouso dizer, né, sem desfavor a nenhuma figura específica, mas a gente observa em alguns períodos até um intuito do Poder Executivo de desmoralizar o Legislativo mesmo, assim, querendo dizer que o Legislativo é um poder subserviente, comprável ou composto de pessoas menos preparadas, né? A gente verifica, né, esse grande escândalo que foi o Mensalão, do que se tratava? Exatamente de uma tentativa de controlar com base no poder do dinheiro, se não fosse possível um controle puramente partidário, político, né? Então a gente observa isso ao longo de toda a história do Brasil e, na minha opinião, isso atrapalha demais as instituições como um todo, porque veja, a população, ela deveria confiar que o legislativo é o seu representante e não que o legislativo é o poder de faz de conta que serve para referendar a vontade do outro poder, que é o mais forte, né? Esse constante descrédito que o poder legislativo vem sofrendo, na minha opinião, ele inclusive interessa ao poder executivo. E eu vejo com muita tristeza em alguns momentos, porque
Eu sou procuradora da Câmara há 12 anos já, mais de 12 anos, né? E eu trabalhei lá na Procuradoria do Executivo muito tempo também. A gente observa assim que muitas vezes parece que o parlamentar não percebe a grandiosidade da tarefa que ele tem. Nem ele compreende a importância que ele tem, porque ele também não foi orientado, ele não foi preparado para compreender que sem ele o executivo não é nada. Isso já é uma carência, doutora, muito grande, porque assim, quando a gente fala de um parlamentar que tem uma formação superior, que tem um curso em direito, esse realmente conhece muito, vai conhecer e todo projeto de lei que partir dele vai ter um grau de confiabilidade muito grande. Tá? Mas isso não impede, por exemplo, que uma enfermeira seja, que o médico seja, que o carpinteiro seja, que aquele senhorzinho lá que trabalha com a enxada, se ele tiver grau de escolaridade, se ele quiser comprovar, tá. Aí como preparar essa pessoa se o próprio Estado falhou nessa preparação? Depois não tem como exigir isso lá na Câmara, né? Aí o sufrágio foi eleito pelo povo. Para a gente ver como é que tudo vai fechando e que a explicação é até histórica, porque observe, o mesmo político que vai representar o povo e que, para tanto, basta que ele haja sido eleito, ele é tão humilde e despreparado contra quem ele foi representar. Então, muitas vezes, ele não vai ter condição de fazer o papel, né? A gente observa, e eu trabalho para o poder público há muitos anos, né? Já trabalhei, inclusive, sem ser só para o município de Uberlândia, onde eu até sou concursada, mas o que eu sempre observei? O Poder Executivo conta com profissionais muito melhor capacitados, qualificados, né, para poder cuidar dos assuntos, tanto no caso do município, dos estados, vale para todos os entes federados, né? Sempre existe, assim, parece até intencional, desqualificação do Poder Legislativo. E algumas vezes eu já participei de alguns eventos, alguns debates, até alguns congressos, que é lançada. Mas por que não poderia, então, exigir uma qualificação qualquer do representante? Eu cheguei a pensar isso uma vez. Isso. Presta um concurso, algo assim. E aí vem uma resistência que vem de cima. Justo os melhores preparados que são contra preparar os piores preparados. Claro que você poderia explicar isso conceitualmente, mas a democracia é o direito das minorias e a democracia precisa ter uma representação que seja amplíssima. Mas por trás desse discurso, que conceitualmente é belo, existe, na verdade, na minha opinião, uma dominação pela falta do conhecimento também, né? E isso compromete demais o funcionamento das instituições. Só um minutinho, Glaucio. Essa pessoa que não está tão bem preparada, quando ela se liga a um partido, por que os partidos não fazem essa preparação? Eu não diria que ele não precisa ter um curso superior, mas o partido, aí entra a política partidária, ele não poderia fazer essa preparação. As escolas dos partidos... O partido deveria oferecer essa instrução. E não somente aquele curso de 30 dias, às vésperas da convenção, que vai aprovar se essa pessoa vai ou não fazer... Não estou falando disso, eu estou falando da preparação mesmo, desde quando ele começa... Não só do que vai candidatar, mas de todo... É filiado? Filiado. Sou filiado. Vamos participar? Vamos, olha. Uma vez por semana tem escola para poder discutir aqui o nosso estatuto, o que está bom no país e que nós participamos para construir, o que está ruim que nós podemos reivindicar a melhoria. Isso sim seria fazer uma política partidária de qualidade, que aí acredito que contemplaria isso que a senhora reivindica. Eu queria, Glaucio, só deixar aqui então a dica aí para os líderes partidários, pelo menos de Uberlândia e da região, tá aí uma sugestão. Não, isso não é minha não, eu estou só replicando o que eu já ouço há muito tempo. Né? Mas tá aí uma sugestão novamente no ar. Né? Eu concordo com tudo que eles disseram, mas assim, todo o nosso povo brasileiro tem que estar preparado educacionalmente, não é verdade? Se eu pegar só o vereador e o prefeito e os outros cargos e as outras coisas, nós estamos representando, a população é essa. É o que a doutora Alice falou. Na verdade, não dá para separar, o vereador é isso, a população é isso. Se ele está lá, eu sempre valorizo. Falo, nossa, aquela pessoa, né, às vezes os outros criticam, não é intelectual, mas ele está lá representando. Eu dou valor para ele que conseguiu estar naquele lugar. Certo? Agora, eu acho que você vai desenvolver, eu sou psicóloga, aquele papel. Eu nunca fui vereadora.
Mas eu acho que eu me preparei politicamente minha vida toda. Nem ia me candidatar agora, achei que já estava tarde, mas desde que eu era criança, que vim ver na política, na minha família, os movimentos, movimento de igreja, movimento estudantil, participei a vida inteira. Participei com os vereadores que ficaram há 20 anos, que estão na Câmara, eu comecei daquela época, mas não na política partidária. Não estava. No momento que eu falei, eu vou assumir minha identidade, é isso então, e foi aí que eu... porque eu assumi, você fica um conflito a vida inteira. Será que partido é esse? É esse? O partido não tem identidade, você se identifica com um, com o outro, É uma dificuldade você se... Eu tenho que ser isso ou tenho que ser aquilo? Eu não posso ser tudo? Eu não posso... Tem né? que ter um partido, tem que ser ou vermelho ou outra azul, cor. amarelo. Né? E eu vivo esse conflito também, porque eu valorizo todos. Todos têm pontos positivos, todos... tem pontos negativos, não é em cima do muro, é uma postura, certo? E eu acho que isso é muito importante. Agora você vai desenvolver o papel, deixa eu falar só um rapidinho do papel. Claro, fique à vontade. Eu desenvolver, eu fui fazer a DESG, eu fui fazer não sei o quê, eu fui fazer não sei o quê. Lógico que eu vou, tenho vontade de fazer direito. Você vai ser perfeito, você vai desenvolver, que nem ser mãe. Nunca fui. E eu tranquilizo a pessoa, você nunca foi. Aí a pessoa apavora, engravidei agora. Calma, você vai aprender na relação. Você vai aprender na relação. Você não tem jeito, hoje você não é. A partir do momento que nasce, você vai se relacionar, não tem outra maneira. Mesma coisa enquanto vereador, certo? Vou aprender como é que funciona o negócio, eu falo muito isso. Né? Para que serve isso, para que serve aquilo? E aí você vai desenvolvendo o papel que a pessoa pode ser a maior pessoa capacitada do mundo, mas é a primeira vez que ela está ocupando aquele papel. Então é tudo novo para ela, certo? É lógico que eu estou 22 anos na área da saúde, vai discutir saúde, eu ajudei a montar o sistema aqui também, sou funcionária pública, então eu tenho uma história. Eles me respeitam por isso, os outros vereadores, vai lá na Glaucia, vão lá levar para ela, né? Os outros assessores também e tal. Como eu respeito, então cada um tem seu nível de conhecimento, você entendeu? Não dá para negar que eu tenho 22 anos, né? E eu respeito quem está lá 20 anos lá dentro também, respeito também, né? Então, isso é muito complexo, esse assunto é muito complexo, de educação, de estar ou não. Eu também tenho dúvidas sobre isso, também acho que todo mundo... Mas todo povo brasileiro devia... Educação é tudo, gente. Até para dar um remédio na saúde, a pessoa às vezes não sabe o remédio. Eu vou tomar o branquinho ou o amarelinho. Aí muda o fornecedor, como é que ela faz? Você entendeu? Então, tudo, a base de tudo é a educação. E ela suscitou um ponto importante aqui, que não existe... quando ela disse, eu tenho que ir para um partido, outro partido, eu não posso ser tudo. Apesar de que, para o eleitor, não tem mais aquela relação de preferência partidária que vai decidir o voto, né? Vamos colocar aqui quantos políticos vocês conhecem que filiaram a um partido, foram eleitos por outro, no meio do caminho reeleito pelo outro e agora busca mais uma reeleição ou um cargo executivo, enfim, por um quarto partido. Então, embora haja uma lei da fidelidade, o eleitor não se vota. Isso quando ele não cria um outro partido. Né? Também. Então, tem muito disso. O eleitor não vota pelo partido. São poucos os que fazem isso, né? E quando eu fui entrar, eu fui estudar estatuto. Nossa, são maravilhosos os partidos. São muito parecidos também, né? Aí os políticos antigos, que é isso? O que estudava? Quer dizer, tudo assim, né? Porque eu adoro, né, política, isso para capacitar. Quando teve a escola do Legislativo, quando iniciou, eu ia em todos, meus assessores em todos, tem que estar capacitado, é dinheiro do povo. Nós estamos aqui, meus assessores lá. Diga-se de passagem, precisa elogiar, é uma boa iniciativa que atende ao que a gente falava agora há pouco. Para qualificar os assessores, para qualificar os legisladores e pena que ainda não pode se estender a toda a população. Colocar 200 pessoas num ambiente, acho que até a qualidade da aula também não seria excelente, assim, ao nível de ter compreensão a todos. Né? Mas é um excelente princípio. Será que a população ia se interessar? Você precisa começar a colocar isso na cabeça da pessoa, mas colocar isso de forma fácil, não de uma forma difícil. A importância de você conhecer a lei orgânica do município. Você não vai conseguir plateia nenhuma. Mas se você colocar que é importante a pessoa conhecer como a saúde do bairro dele precisa ser tratada pela política pública de saúde. Aí eu tenho certeza, porque as pessoas sabem que se elas forem
a um hospital particular, elas vão esperar 3 a 4 horas e estão pagando. Não tem por que na UAI achar que tem que ser atendido em 15 minutos. Não é diferente. Vai se levar de 3 a 4 horas para conseguir um atendimento lá no setor público. Mas aí no meio do caminho ela precisa entender isso, que é fundamental, que tem um protocolo de classificação chamado Protocolo de Manchester, que diz que o paciente que está em risco, ele tem que ser atendido imediatamente, é a cor vermelha. O paciente que está com dor e está incomodando muito é a cor amarela, pode ser atendido em tanto tempo. A cor verde, mais tanto. E a cor azul, que é o último, pode ser atendido em até 4 horas. Em até, não quer dizer que ele tem que esperar 4 horas. Mas também não pode passar das 4, porque senão está ferindo todo o regimento da saúde. Então, esse paciente que deve esperar no máximo 4 horas, ele não pode esperar 6, não pode esperar 7, não pode ficar um dia inteiro esperando o resultado do exame. Então, se ele tiver consciência disso, ele vai lá na coordenação da unidade de saúde e reclama o direito dele e imediatamente ele é atendido. Isso é para isso que serve a educação política desse país, né? Tem que ser educado desse nível. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui e eu queria suscitar outro ponto aqui também, que a gente vê muito, e é um tempo para se pensar no intervalo, antes que a gente volte, que é que a gente vê muito político eleito que as atitudes, as ações não vão de encontro aos interesses partidários dele mesmo, do próprio partido dele, certo? Então, vão refletindo aí e a gente volta depois do intervalo. Câmara Debate, hoje falando sobre política partidária e política eleitoral, ou política partidária versus política eleitoral, caberia da mesma forma, nessa semana dedicada à política aqui no Câmara Debate na TV Câmara, que voltamos já. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Sessões em Pauta. Resumo diário das sessões realizadas no mês, destacando de forma objetiva as pautas das sessões e as principais matérias que foram debatidas pelos parlamentares. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia, a voz da população. Assista na programação da TV Câmara Uberlândia. Sociedade em Destaque. Resumo das solenidades de homenagens concedidas às personalidades que se destacaram na sociedade. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate. Para quem acha que política não se discute, aqui se discute sim.
E o Câmara Debate essa semana dedicada especialmente a esse tema, o processo eleitoral no Brasil, e hoje falando especificamente sobre política partidária e política eleitoral. E antes da gente falar da questão do candidato que às vezes age de maneira controversa com o partido que ele representa. Para não dizer leviana, né? Para não dizer leviana, a Gláucia pediu aqui para complementar um tema que o Rick, no finalzinho do segundo bloco, citou em relação à saúde. Não é o tema específico, mas que entra na questão, por favor. Não, é perfeito, né? O Rick falou da questão do pronto atendimento, quer dizer, ele foi atrás, ele estudou, né? Quer dizer, ele se informou de como funciona o sistema. Então, assim, é perfeito. E falando da legislação, nós estamos falando de política, das políticas públicas, a política do SUS, ela é perfeita, é maravilhosa. Maior política de inclusão social, eu acho que até do mundo, porque coloca justamente isso. Quem está mais grave tem que passar na frente, nessa fila, dessa maneira. Eu, quando atendo uma pessoa, essas leis vêm todas na minha cabeça, né? Mas aquela pessoa que está do outro lado, ela está com dor, ela não quer saber se eu sou vermelho, se eu sou laranja, eu quero ser atendida muitas vezes, porque a minha dor, às vezes até o protocolo fala que a dor dela não é tão, a do outro é maior, mas a minha dor eu que sei. Então, eu assim, sempre procurei olhar muito isso, respeitar, e que nós temos, eu estava numa reunião do conselho esses dias, até veio uma pessoa muito, né, um gestor muito grande, que falou que você está questionando a lei do SUS. Nossa, Gláucia, de maneira nenhuma, eu estou dizendo que as leis são feitas de homens, e os homens mudam. E eu sempre defendi, também, né? Sempre defendi essa lei perfeita, até a semana passada. Agora eu estou vendo, a sociedade está nos dizendo que tem alguma coisa errada. Os técnicos estão falando uma coisa, tem que ser desse jeito, né? E todo mundo vota nos governantes, nos vereadores, no executivo, para que, olha, eu te dou dando uma carta branca para você. E nós estamos do lado também, muitas vezes do executivo, porque a gente acredita que vai ser aquele projeto para o bem daquela população. As leis são perfeitas, mas tem uma população me dizendo que eu tenho que refazer, que eu tenho que mudar, que eu tenho que rever. Por que tem que ser daquela maneira? A população hoje está nos dizendo isso. Então nós temos que ter a humildade e fazer essa leitura. O que está me dizendo? Eu sempre pensei isso. Como é que é meu termômetro? Estou governando uma unidade. É a população que vai me dizer. Meu discurso é lindo, maravilhoso, funciona assim, vermelho, tal. Você entendeu? Mas a população está me dizendo. Então eu tenho que falar diferente, então eu tenho que explicar diferente, então eu tenho que fazer o que nem o Rick fez lá, toda a população estudar, ver que funciona aquilo. Porque na hora não vai adiantar você explicar isso. Às vezes eu fico no gabinete o dia inteiro orientando a população, é desse jeito. Mas eu não deixo de atender a dor do outro. E depois vamos entrar também na questão dos partidos, falando de legislação. Vamos entrar na questão dos partidos, então, né, agora. O vereador, ou o deputado, ou, enfim, o senador, seja o poder, ele, como a Gláucia mesmo disse, busca atender o anseio da população, mas às vezes esse anseio da população não é o anseio do partido tem os que ele interesses representa. Pessoais. Então acaba truncando aí os interesses. Não só os partidários, os aliás, pessoais. Existem outros interesses além dos da população e do partido, que é de grupos fechados e poderosos, enfim. Tem de tudo um pouco nisso. Quando você faz uma coalizão, bonito esse termo, né? Coalizão de partidos. Você faz uma coalizão, um agrupamento de partidos para dar sustentação para um governo. O que eu ouço de vários representantes políticos é do tipo, olha, eu discordo plenamente do que está colocado aí, mas infelizmente eu faço parte de uma base que tem que votar favorável, porque estar com o governo é estar na dor e na alegria. Nesse momento é o da dor, é ruim, eu discordo, mas eu tenho que votar porque eu estou na base. Nessa hora está entrando a pressão do partido que fez um acordo para votar aquela determinada legislação lá que vai passar a vigorar depois que ser sancionada. Aí entra a vontade partidária. Mas também entra a vontade de alguns que discordam disso e falam, não, eu sou da base, mas eu vou votar contrário. Eu tenho princípio aqui. Aí saiu a parte... A política partidária e entrou a individual, que não é a eleitoral, ou às vezes é eleitoral. Não, eu vou levantar uma bandeira aqui contrário a isso, porque isso vai prejudicar. Se eu levantar agora e dizer que eu sou contra, mais adiante eu posso ter uma somativa de votos das pessoas que entenderam o meu ideal. Também há isso.
No primeiro momento é uma política individualizada, eu estou votando assim, mas lá adiante tem um interesse nisso. Vou fazer meu panfleto dizendo que eu votei contrário e que isso pode me render uma quantidade de votos. Do jeito que está montado, né, o sistema político, você é obrigado a estar num grupo. Quando eu fui me candidatar, eu tive que entrar num partido político, senão eu não consigo. Você tem que seguir as regras eleitorais, tudo. Você está naquele grupo lá, certo? Eu sou, por exemplo, uma pessoa de grupo. Eu acho que é importante para você, qualquer projeto, qualquer coisa, você tem que estar num grupo. Senão, sozinho, como é que você vai fazer? Até para montar chapa num partido para você se eleger, você tem que estar naquele grupo. Né? Então, pode existir outras formas, vamos discutir outras maneiras, né? Da nossa sociedade. Por enquanto, é essa. Você está na base daquele governo e você vota porque você acredita que... Não é porque é aquele. Qualquer um que tivesse, que você deu a palavra. Por exemplo, eu dei a palavra. Meu partido deu a palavra que estaria... Não é que é ferro e fogo e aí acabou. Né? Mas assim, é importante que se consolide aquilo para a população. Não estou pensando no governo, não. Estou pensando na população. Não é verdade? Já votei em projetos ali que naquele momento eu falava, tem que ser isso. Por mais que eu não concorde, porque senão vai atrapalhar para a população de consolidar aquilo. Mas não é porque eu tinha cargo por trás, porque isso, porque aquilo. Pode até ser que tem, né? Lógico, existe isso a nível mais amplo, mas eu, pessoalmente, não votei por causa do cargo. Porque naquele momento, falei, se acontecer isso, eu sei como que funciona a estrutura da saúde. Se eu votar nisso... Né? Não vou citar aqui as leis tal, que eu quase me prejudiquei, eu vou estar colocando em risco, porque a secretaria não tem estrutura nesse momento para estar fazendo isso. Vai ser um confronto com uma categoria, uma coisa e outra, e vai prejudicar a população. Agora, se precisar fazer o discurso, falar e tudo, minha opinião pessoal, vou comprar a briga que precisar, porque eu defendo a população em primeiro lugar. Os trabalhadores, a população. Hoje, assim. Mas não tem jeito, eu estou num grupo, então eu gosto muito de lavar a roupa suja dentro. Agora eu estou expondo mais, falando, senão a população acha que eu não estou fazendo. Mas eu gosto de brigar lá dentro. Porque a população não gosta de ficar lavando roupa suja, batendo boca, falando coisas lá na frente. Eu estou ali para falar de trabalho. Né? Nem nas minhas coisas pessoais, minha vida pessoal também. Se precisar em algum momento, quiser saber, eu posso até falar. Mas não é ali para isso, eu estou ali para trabalho. Mas lá também é um ambiente de debate, vereadora. Tem que debater lá também, ué. Não, tem que debater. Mas, por exemplo, eu posso, anterior, eu estou num grupo, eu estou numa base, desde o primeiro dia, da primeira reunião com o prefeito, eu fui uma das primeiras que briguei. Não pode faltar remédio, não pode faltar médico, não pode... Isso aqui, eu fui uma das primeiras, sempre. É complicado isso, é complicado aquilo, nesse momento, e tinha razão em todos os momentos. Você entendeu? Estou debatendo sim lá também, mas por que eu não posso debater anterior, antes de levar também? Ali é outro nível de debate, ali é outro. Tudo tem interesse, nem se for de ajudar a população. Tem um interesse por trás. E tudo é o jogo de interesse, das categorias, das classes, dos partidos. Tudo ali, quem tem mais força, quem tem mais força, que poder econômico, tudo isso, o negócio é muito complexo e sério ali. É um jogo muito complicado. Tudo você tem que pensar, o que você vai falar, o que é isso, que aquilo. Não é simples o negócio, não. É um jogo. É um jogo, não é verdade? Qualquer coisinha, se tem lá, de repente eu não quero a Glaucia mais lá, é rapidinho um negócio acontece, o movimento, você entendeu? Então, assim, ainda bem que, então, o que é importante? Tem o povo, né, que eu estou representando, tem ali, mas tudo... Mesmo se o meu interesse for defender a população. Doutora Alice, quem dera fosse o interesse da população primordial, né? Infelizmente, existem grupos aí que financiam partidos e pequenos grupos. Eu acho que um dos grandes problemas da política no Brasil até já havia falado isso aqui fora do ar com o Rick, né? Que é a questão do excesso de partidos. Isso faz com que a profusão de interesses só se eleve. Porque, veja, quanto mais facções você tem, mais possibilidade de ideias conflituosas. E aí a gente não tem coalizão de partidos, a gente tem colisão de partidos, né? E isso gera assim, muita dificuldade até para você governar, né? Porque aí, se você tem que atender, veja, né, se você, imagina, se você tem que atender 3
pretensões, a sua dificuldade é uma. Se você tem que atender 6, já é outra. E se for 12, né? E você contemporizar, porque veja, no caso da política partidária, da questão dos apoios, os governantes têm que se valer da possibilidade de seduzir correligionários e de assegurar que eles sejam tão fiéis conforme a vereadora explicou, coisa que nem sempre acontece. Então, isso é muito tormentoso também, né? Porque essa dificuldade de você conciliar todos os interesses, ela repercute até na forma que a política pública vai ser efetivamente concretizada. Pegando esse gancho que a doutora acabou de dizer aqui para a gente, se a gente for fazer hoje um levantamento, nós temos seguramente mais de 30 partidos. Se não estamos nesse número, estamos próximos porque alguns estão para sair o registro. E por que tanto partido? A doutora, quando falou desse assunto aqui no intervalo, eu até conversei com ela, não precisava mais do que 5. Ela falou que menos que isso. Nós temos direita, esquerda e centro. Né? Então, talvez Seria 3, mas 3. Talvez um pouco mais de partidos aí. Eu acho que 3 seriam poucos. Mas nós não precisaríamos de 30. Tem um interesse muito grande partidário nessa história e não quero dizer que seja no sentido de o partido ser ruim, mas às vezes o representante, aquele administrador daquele partido. Porque tem um fundo partidário no país hoje que arrecada dinheiro que é oriundo de multas que são aplicadas a determinado político que comete alguma irregularidade, recursos que são repassados pelo governo federal. Nós estamos falando de muito dinheiro. Esse dinheiro é dividido de acordo com a composição da Câmara Federal. Partido que tem mais deputados, mais dinheiro. Partido que tem menos dinheiro. E assim vai. Mas o Supremo entendeu, por exemplo, que um partido que foi criado e recebeu representantes de outro passaria a ter o direito a receber o recurso e também ter o direito ao horário de propaganda eleitoral, tirando daquele partido pelo qual os representantes políticos tinham sido eleitos. Então, o que eu vejo nessa criação de partidos aí é a interferência do governo federal mesmo. Eu vou criar um partido novo, vou tirar representantes de um partido que está me incomodando, vou transferir para ele vai ter de recurso, ele vai articular para ele, ao que a doutora comentou, tirar a influência, tirar o poder do legislativo, poder no âmbito geral, porque ele vai dividir o máximo a força que ele tiver lá dentro, e dentro disso ele vai ter as forças que ele precisa com ele. Desestruturar para dominar. Totalmente. É bem histórico a visão que nós temos hoje. É uma estratégia. É uma estratégia. E que funciona bem. E outra coisa, não sou eu quem chegou a essa conclusão, não. É porque eu ouço muitos estudiosos históricos também. Então, bom, o tema... A questão da identidade, né? Esse movimento das ruas que teve e tal, né? Não vou fazer uma análise tão profunda, mas assim, eu acho que as pessoas, pelas falas, tudo, e a gente vê na mídia, né, quando se relaciona com a gente, parece que não se identifica, nem esquerda, nem direita, nem centro, é uma outra coisa. A briga é Você pelo entendeu? poder. Não a própria população, a questão da identidade, quer dizer, estão em busca de valores. Que representatividade é essa? Que mas muitas vezes os partidos... Oi? Esses partidos novos que estão surgindo vão representar essas pessoas? Não. Eu estou dizendo assim, que não é a questão da representatividade, eu percebo que a população disse, olha, nós não estamos nos sentindo representados por nenhum. Nem que está aí, nem que venha, nem nada, uma outra forma. Precisa de eu sei, querido, uma outra forma. Mas é o sentimento do cidadão hoje. Como nós vamos rearranjar, continuamos aí com os partidos, tudo bem, tudo, ainda está dando assim. Não sei até quando que nós vamos fazer, porque é complicado também. Vai ser o quê? Pessoas individuais? Não, nós não estamos, as pessoas não estão preparadas para a gente ser representantes de nós mesmos ainda. Né? Nós precisamos ainda, mas assim, existe uma crise de identidade mesmo, inclusive com os partidos, né? Dessa população que está nos dizendo isso. Mas nós o temos que prestar principal motivo é o excesso deles. A população não entende as propostas. Para a população são todos iguais. É verdade. É por isso mesmo que vem, no caso do Legislativo, onde vigora o sistema de eleição, tirante o caso do Senado, né? Mas para as outras casas, vigora o sistema dos coeficientes eleitorais, onde partidos pequenos são muito interessantes também. Tem todo assim
um arcabouço jurídico que explica muitas das coisas que a gente vê. A população não entende. Isso. Se você for procurar o cidadão, você, você votou em quem? Ele vai, talvez, alguns nem se lembram, mas o que se lembrar. Aí ele fala assim, de qual partido que ele é? Aí que não lembra mesmo. A chance da pessoa não ter a menor ideia é muito alta. Por quê? Porque não existe essa vinculação do cidadão eleitor com o partido. Mas isso também é intencional, gente. Porque, veja, se existisse essa vinculação, como é que os partidos sobreviveriam mudando de lado o tempo inteiro e apresentando bandeiras que não tem nada a ver com a ideologia anteriormente divulgada, né? Então, isso também é uma estratégia. E, infelizmente, o tempo é curto, né? Todo programa, e principalmente se discutindo política, então, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E eu queria deixar uma consideração final para cada participante aqui. Gláucia, da Saúde, vereadora, muito obrigado pela presença e suas considerações finais, por favor. Eu adorei o debate, eu estou querendo mais, discutir mais política. Teremos bastante debates pela frente ainda. Gostei muito e é isso, nosso papel, quer dizer, vamos encontrar juntos, né, essa nova forma de nos relacionar, essa nova forma de fazer política, de representar a população, né, e só tenho a agradecer e fiquei muito feliz. Cumprimos o nosso papel aqui, que é estar conversando com a população. Bom, nós que agradecemos então a presença também do Rick Paranhos, que é jornalista e apresentador do programa Política Cruzada. Essa discussão é rotina para você, né, Rick? Obrigado pela presença aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado a você que teve a paciência de acompanhar a gente aí e dizer que política é isso, né? A gente não chegou a um consenso aqui, a gente não apresentou uma solução, mas apresentou alguns caminhos. Eu espero que você tenha escolhido um deles aí e ajude a mudar a cara do Brasil, ajude a mudar esse ranço que as pessoas têm de política. O dia que todo mundo gostar de política, a gente vai ter um país melhor. Bom, e aqui também a doutora Alice Ribeiro de Souza, advogada, professora na Universidade Federal de Uberlândia e procuradora da Câmara de Uberlândia há mais de uma década. Obrigado pela presença aqui, doutora. Foi uma satisfação poder participar e eu acho que até em alguns momentos eu me inflamo ao defender o Poder Legislativo, porque eu acho que o Poder Legislativo é vítima de todo um contexto até histórico e que isso acaba prejudicando a própria democracia, né? E realmente, como o Rick falou, eu acho que é importante a gente conversar para as pessoas perceberem e compreendendo melhor como é que realmente as coisas se dão, como é que as coisas funcionam, para que a gente possa ter uma possibilidade, assim, de num futuro, nós termos realmente uma população mais esclarecida, mais voltada a exercer a cidadania, porque isso sim será um ganho real para o país. Bom, então muito obrigado a todos. E o nosso objetivo é esse, é esclarecer a população na medida do possível aqui no Câmara Debate, a você que nos acompanha e também pode contribuir. Agradecendo a sua audiência, você também pode contribuir com sugestões de temas através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo programa.